tema que eu vou trazer aqui hoje foi uma das sugestões ali da caixinha. Então eu já tô colocando em prática e já tô trazendo esse tema, que ele é um tema forte. Um pouco polêmico, mas quando a gente tem o coração no amor, quando a gente tem o coração aberto, a gente tem maturidade para ouvir, né? A gente tem maturidade para se conectar, para ir além, para perceber que às vezes a gente precisa ir nos extremos para encontrar o caminho do meio, tá? E o tema é positividade tóxica. Oh, meu Deus, essa mulher fala para semente positiva e agora ela vem dizer que tem positividade tóxica. Sim, gente, tem. E tem com muita força, tá? Para que a gente possa entender a positividade tóxica, a gente precisa entender um pouco o caminho que a nossa mente faz. Eu falo bastante aqui, né? Que nesse processo de conexão com o nosso eu mais profundo, nós nos conectamos com 3 partes. O nosso eu do instinto, essa consciência do corpo, essa consciência que a gente pode chamar de consciência inata, que está conectada com tudo e que me traz essa conexão com essa experiência aqui. Então, aqui nessa consciência, nesse corpo, nesse eu instintivo, eu gosto muito dessa palavra, eu instintivo, o Gaspar chamava de bicho, tá conectado os nossos recursos sensoriais. Então, o princípio da nossa sensibilidade, da nossa mediunidade está nessa consciência, na primária, nessa aqui, né? E lógico que a gente evolui para as outras partes. Segundo ponto, é o nosso corpo mental. Nosso corpo mental é responsável pela nossa sobrevivência. Então, nós temos ela aqui, né, para ajudar a gente a sobreviver nesse mundo dessa forma. Então, a gente precisa ter uma linearidade, ela nos ajuda através das gavetas de memórias, a gente lembrar que o fogo queima, que esse caminho é o caminho tal para o crescimento, que fulano falou tal coisa, então eu não devo fazer. Então a mente, o corpo mental, é aquele que cria o critério. O eu instintivo é aquele que simplesmente vai, sem critério. E quem conduz o eu instintivo e que comanda esse eu instintivo é o corpo mental. Então, vocês já pararam para sentir, isso falando só dessas 2 partes? Muitas vezes você sente a intuição de algo e o seu corpo vibra. É uma coisa que vai muito além do critério mental, né? Muito além desse critério mental. É uma coisa que acontece no corpo. Que você fala, eu vou. Ah, vamos fazer tal coisa. Até ontem me aconteceu algo. Meu irmão querido, Vitor, ele publicou a imersão da Pri, o que eles vão fazer na Chapada dos Veadeiros. Gente do céu, meu eu instintivo, meu bicho pirou. Eu nem sabia se eu podia, se eu tinha datas, quem ia ficar com a Maria. Meu Deus, o fogo que vem de dentro, assim, eu vou. Depois que eu fui ver se rolava naquela data, como que ia ser... Como que ia ser, que dia que é, quem que vai ficar com a Maria, bababá, minha mãe, né, sempre. Como que isso vai acontecer, qual que é a história, vocês entendem? É uma separação bem forte, mas o eu do instinto, ele simplesmente, vai, vamos, né? E o corpo mental, ele cria o critério, e o corpo espiritual. Quando a gente agora tá incluindo ele no pacote, mas vamos combinar que a gente tá vivendo anos e muito tempo aonde a gente não ouve, né, a terceira parte. Então a gente colocou a coroa do rei no eu mental e falou assim, ó, guia porque, enfim, é isso, tá? E o que acontece, gente? A secretária, que é o corpo mental,
não tem preparo, não tem certificação, não tem curso superior para diretor de empresa. Então a tadinha, ela se vira com o que tem. Ela se vira com o que ela tem. E daí o que acontece, gente? Dentro dessa estruturação, e a gente corta, a gente fica no giro. Passado, gavetas, o que me falaram, e eu comando o eu instintivo. Dentro da nossa história, desse sentimento, dessa força, dessa coisa que acontece dentro da gente, a secretária diz, não sente, não é para sentir. E aí a gente pode derivar essa conversa para muitos caminhos. Para a sexualidade, a gente vive um momento, não só momento, a gente vive uma história de sexualidade totalmente deturpada. A gente pode derivar essa conversa para nossa conexão com o espírito, a gente pode derivar essa conversa para muitos lugares, O que acontece, gente? A partir do momento em que a gente começa a se conectar com o além, com aquilo que vai além, que a gente começa a sentir o campo espiritual, que a gente vai trazendo esse diretor para tomar a cena, que traz a sabedoria. O corpo mental traz o caminho, o eu instintivo vive o agora, traz a força desse momento presente. Então muitos, quando entram no mundo espiritual, passam por uma grande avalanche na vida. Por quê? Porque todo esse mecanismo de sentir a vida muda. E muda radicalmente. Só que tem uma cilada. E ela é uma cilada que talvez todos nós já tenhamos passado. Só que quando eu falo assim, cilada, eu poderia substituir essa palavra por fase. Porque se eu falo fase, eu diria, talvez a gente precisa passar por esse ponto pra gente ir pra outro. E eu gosto muito desse olhar amoroso, porque eu acredito sim que a gente precisa muitas vezes chegar aos extremos pra gente conseguir compreender nos 3 níveis, o meio, e não num nível só. A cilada ou a fase a gente entende que a gente é senhor dessa vida, desse corpo, que a gente conduz a nossa história, que a gente é senhor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Talvez o pensamento tu não mude, mas a vibração do sentimento você muda. Só que a gente trabalha isso a partir do corpo mental. E daí vem a positividade tóxica. Por quê? A positividade tóxica é aquela que cria uma perfumaria ou uma máscara de good vibes, de não posso sentir, de meu Deus, eu não posso pensar negativo, eu não posso sentir o que eu tô sentindo, e cria uma máscara. E aí ela se torna tóxica, por quê? Porque a gente tá trabalhando a partir de um corpo só, o mental, então a gente só mudou a polaridade. Então, quando eu era raivoso, eu usava a raiva como uma forma, exteriorizava a raiva no mundo como uma forma de não olhar para aquilo que está dentro de mim. Encontrei Jesus. Vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Encontrei Jesus. Meu Deus, minha vida mudou. Mas eu crio o mesmo cenário, só que com uma polaridade diferente. Então, eu crio uma história e ainda assim eu não tô olhando para a essência. Porque na verdade, gente, a verdade verdadeira é que a vida, o desenvolvimento tá na impermanência. E tá em lidar com isso. Tá em você acordar assim raivoso, acordar com bode e olhar e lidar com aquilo. E não necessariamente todo dia você tem que acordar sorrindo. Perceba que quando a gente passa a perceber, isso que acontece dentro da gente, qualquer coisa, sem nomear, sem dizer isso é bom, isso é mal, isso é isso é aquilo. Quando a gente para de nomear, a gente sai desse corpo mental e a gente consegue ir além.
Então nem tudo é flores e nem tem que ser. Nem tudo é só amorzinho, coraçãozinho. Porque às vezes atrás desse positivo que é criada essa máscara de eu não quero ver. Não, tá tudo certo, mas eu não encaro o problema. Então a gente precisa, sim, a gente pode dar uma leitura positiva a partir do momento em que você traz para dentro de você. A diferença da positividade tóxica e da positividade genuína é que a essência é levar para dentro. A essência de tudo é levar para dentro, porque tudo acontece dentro da gente. Então não é uma máscara de, tá tudo certo, florzinhas, corações. A partir do momento em que eu encontrei Jesus, minha vida mudou. Sim, a vida muda, gente. Muda muito. Quando a gente encontra a grande essência do grande mestre. Mas não quer dizer que você vai deixar de ser impermanente. Não quer dizer que está abolido o seu eu menor, os teus sentimentos mais baixos. Sabe por quê? Porque eles são importantes também. Só que a forma em que a gente conduz eles é o que a gente precisa amadurecer. Mas não quer dizer que se seu coração aperta, tem algo ruim. Olha como a gente nomeia. Porque tal pessoa chegou aqui e essa pessoa eu senti raiva. Eu senti raiva, aquela pessoa se impactou. O problema tá em eu devolver a raiva, entende? Agora, quando eu acolho essa raiva, quando eu levo pra dentro, sim, e eu entendo o que acontece dentro de mim, porque tem coisas que não são nossas, simplesmente. Tem coisas que não são nossas, que simplesmente é da outra pessoa. E que a gente tem uma escolha entre lidar com aquilo junto com aquela pessoa ou olhar para aquilo que tá dentro de você. Se isso é uma coisa que está superada dentro de você, bola para frente. Leva para dentro e entendeu. Olha, tal coisa tá me impactando. Por quê? Porque o meu mecanismo de reação tá ativado. Mas eu não quero lidar com isso. Isso não é meu, isso é do outro. Ponto, gente. E aí sim, eu olhei para o que tá acontecendo aqui dentro de mim. Eu senti. E não a positividade do eu não sinto. Eu sinto, porque o que me faz sentir é o que me faz crescer. A humanidade está sedenta de sentir. Sentir. Alguém escreveu antes ali se positividade tóxica tinha a ver com ansiedade. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Eu posso contextualizar a ansiedade em outro momento, mas assim, dando aquele pincelada, a ansiedade tá na dificuldade de viver no agora. Tá sempre te colocando em outro lugar que não é o presente. Então tem uma dificuldade de viver aqui. O assunto que eu tô trazendo, a positividade tóxica, tem a ver com mais uma das máscaras que a gente faz pra gente não sentir aquilo que é genuíno dentro da gente. E muitas vezes ela tá mascarada de muita calma, assim, de muita tranquilidade. Mas lá no âmago, lá no interno, lá dentro, tem algo que precisa ser sentido. E que naquele momento eu negligencio. Não, aqui tá sempre tudo bem. Então, gente, a mensagem, eu falei que a polêmica é difícil de a gente pensar, né? É difícil. Parto de novo daquele ponto onde existem dois extremos. E muitas vezes a gente precisa compreender esses extremos. Tanto o extremo do negativo, dos sentimentos mais baixos, de ser refém desses sentimentos. Eu acho que quem nunca passou, né, por essas experiências, tal qual a outra polaridade. A polaridade do quando eu finjo que não vejo o que acontece dentro de mim. Mas, na verdade, o caminho é o do meio. Aonde, sim, eu acolho as minhas negatividades. Eu sei que elas existem dentro de mim. Mas eu possibilito uma nova leitura.
Então, dentro de mim, dentro do meu coração, é um grande transmutador dessa frequência. E tá tudo certo se de vez em quando você acorda com o coração apertado. Agora, quando você se trata, quando você trata esse coração apertado com o amor que ele precisa, na exata leitura que esses pequenos sentimentos trazem para que você entenda, para que você leve os seus outros corpos. Então, se a angústia está aqui, tem algo que não está resolvido. Então, o meu sistema, através desse sentimento, me conta que tem algo que não é resolvido. Então, eu preciso resolver. Não é com perfumaria, ou fingindo, ou colocando, né, por trás da mata devastada, ou painel impresso com uma linda árvore. Vocês compreendem? Porque lá atrás tem uma floresta devastada. Eles fazem muito isso aqui em Balneário. Eles matam a selva, né, para construir coisas. Matam, daí eles colocam na frente para ninguém ver. Uma impressão assim de uma floresta linda, impecável, e atrás eles estão destruindo tudo. É exatamente essa simbologia da positividade tóxica. Quando a gente está amortecendo algo. Mas, como eu disse, quem nunca, né? Quem nunca? Eu acho que, como uma etapa, a gente pode acolher isso com amor também. A gente pode trazer esse sentimento de uma forma muito bonita. A gente pode transformar as coisas. Tem dias que simplesmente a gente não quer. Então, claro que é muito melhor a gente vestir o corpo da felicidade. Mas não deixe de olhar para o que acontece com você. Tampouco você precisa desmoronar por isso. Então, nesse equilíbrio, né? Nessa força de equilíbrio entre um extremo e o outro extremo, a gente vai encontrando o nosso meio. E esse meio do caminho não é o meu, é o teu. Existe um meio do caminho que é seu, que é a sua história, que é aquilo que você entende sobre a vida, que é aquilo que você entende sobre os seus sentimentos maiores. Então, nem tão mascarar o que a gente sente, fingindo que tá tudo bem, nem tão explodir o caminho do meio. O caminho do meio, eu sinto sim. Tem algo que não tá resolvido pra mim. Tem algo que tá truncado, não tá bom. Então eu olho com sinceridade. E a gente tá vivendo um momento, gente, de total excessos. Sabe que o mundo tá sedento? De pessoas que falam a verdade. Porque o tempo inteiro é um jogo de interesse. Há quanto tempo a gente vai viver nisso? Sabe? Há quanto tempo a gente vai viver nesse jogo dentro das relações? A Eliana tá me fazendo... Eliana, te escolhi aqui, tá? Porque você passou na minha tela. Eliana tá me fazendo algo que não é legal pra mim. Não tá bom. Então vamos falar a verdade. Porque quando eu falo a verdade, eu dou uma oportunidade dela também olhar para aquilo. E daí, lógico, ela tem a oportunidade de levar pro pessoal, vazar, nunca mais querer falar comigo. Mas a gente resolve. A gente acolhe, a gente não finge. Gente, a coisa mais triste do mundo, e que eu falo isso não só assim, dando aqui sermãozinho, porque nada do que eu falo aqui não tenha passado por mim, não sejam enfrentamentos e desafios que eu mesmo passo e passei. Alguns enfrentei, outros não. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, a gente foi treinado para não sentir, a gente foi treinado para engolir os nossos sentimentos. E a gente faz isso muito bem, muito bem. A gente é mestre da perfumaria. Não se ofendo, não. Eu me incluo, quando eu falo a gente, eu tô me incluindo, tá? Me incluindo completamente. Só que desde o primeiro momento que eu adoeci lá atrás, por quê? Porque eu carregava tanta coisa que não era minha, tanta máscara, eu era tão deturpada dentro daquilo que eu genuinamente era, que quando eu comecei a sentir por um segundo o prazer de ser quem eu sou, de não ter vergonha de ser o original que é dentro de mim,
que dependente do que acham, aquela personalidade que eu criei para agradar os outros foi fracasso. Fracasso em todos os níveis. Aquela personalidade que eu criei para ser legal com as pessoas me adoeceu, me levou ao colapso, me levou às crises mais pesadas que eu posso ter na vida. E quando eu olhei para mim, eu não sabia quem eu era, gente. Eu não sabia mais quem era a Vanessa. O que eu gostava? Porque aquilo estava tão à mercê do que o outro gosta, do que é bom para o outro, do que é legal para o mundo, que eu já não sabia mais. Mestres de trazer essa energia, de não ser quem a gente é, de vestir máscaras. Somos sim, e nós fomos doutrinados. A gente foi educado milimetricamente para isso. Só que chega. Esse mundo desse tipo de personalidade é esse mundo que está em colapso. É esse mundo que não sabe o que sente, que mistura as coisas, que mistura tudo. Por quê? Porque a gente não está encontrando dentro da gente a maturidade de saber o que é nosso, o que a gente realmente sente. Porque a gente só viveu pro mundo. Então é o mundo que define o que você sente. E o reflexo tá aí. As pessoas misturam tudo. É um balaio de sentimentos. Mistura algo que é sério com política. Mistura vacina com política. Mistura isso com aquilo. Gente, chega. Vamos crescer. Sabe? Não só esse ponto, gente. Não só esse ponto. Essa maturidade começa da gente com a gente. Não é lá fora. Lá fora é briga, gente. É só briga. Sabe por quê? Porque a grande minoria é só isso que quer. Eles geram isso. Eles criam esse desejo de brigar, de colapso. Colapso. E com toda certeza, no momento em que a gente entra nessa vibração, que não tem certo e errado, gente, ao meu ver, tá? Aqui é a minha concepção. Para mim, só existe duas vibrações. O amor ou o medo. Quando você está em duelo, você está aqui. Quando você está em você, você está aqui. Ponto final. Essa ideia de certo e errado, bom ou mal, isso tudo tá caindo por terra e todo mundo tá vendo. Só que a gente sabe que isso começa dentro da gente. A gente só vai ter maturidade para ver lá se a gente vê aqui. Por isso que a minha conversa é aqui. Mas a gente consegue perceber a consequência da imaturidade que a gente tem de não sentir o que há dentro da gente pela confusão que a gente faz. Vocês já perceberam a facilidade que a gente tem em misturar tudo? Ah, você tá com um problema com o marido, já desconta lá no trabalho. Tá com um problema no trabalho, já dá um cascudo no filho. Tá com um problema não sei onde, já dá bode dos amigos. A gente não sabe separar as coisas. Por quê? Porque a gente não tem maturidade emocional. E como que a gente tem maturidade emocional? Começa aqui, nessa conversa. Quando a gente entende os dois extremos. Quando a gente consegue compreender de verdade que existem essas forças, mas que não necessariamente eu preciso nomeá-las. Bem, mal. Certo, errado. Eu tenho um caminho do meio, onde eu acolho tudo, porque eu sou sombra e eu sou luz. Ponto final. Agora, a gente escolhe o lugar em que a gente quer estar, né? Mas que a gente tem as duas polaridades, a gente tem. A gente está no mundo dual, a gente está saindo desse mundo dual. E não é encontrando um extremo que a gente vai sair dessa, gente. É a gente encontrando esse caminho do meio. Essa essência que há dentro da gente amorosa. Sabe qual é a coisa mais linda que a gente pode hoje vivenciar? A gente aprender a olhar pra gente com a mesma amorosidade que a gente olha para os nossos filhos. Gente, o prazer maior que pode existir, o maior prazer que pode existir,
É você olhar no olho do seu filho, quando você diz uma coisa agora, daqui a pouco você diz outra ali, porque todo mundo já passou por isso. E a gente tem a fase dos questionadores. E de repente fala, mamãe, mas você falou tal coisa, agora você fez tal coisa. Filha, me desculpa, mamãe errou. Esse é o mundo real. A gente erra, mas é claro que a gente não quer insistir no erro, porque ninguém acorda de manhã querendo errar. Agora, quando a gente tem a maturidade, sem levar pro ego, quando a gente é questionado, desculpa, eu errei. Talvez o que eu fiz não foi por intenção de fazer, mas eu reconheço. Naquele momento eu cresço. Naquele momento eu trago essa força, essa maturidade emocional pra gente ser quem a gente é. E só dessa forma a gente cresce. Porque não tem, gente, a máscara do good vibes, porque todo mundo tem alguma coisa que tá crescendo aqui. Tem um que já tá avançado nesse ponto, tem outro que já tá avançado nesse, tem outro que já tá naquele. Se a gente unir as forças, ascensionamos. Mas quando ser individual, a gente tá construindo essas partes. E não é separando mais que a gente vai conseguir encontrar o amor, é unindo. É a gente entendendo que não tem mais. Não tem mais. O mundo do faz de conta, do finjo que sou, ele já está em ruína. A energia que entra nesse planeta está derrubando todas as máscaras. Todas. Todas. Nenhuma vai ficar de pé. Daqueles que querem vestir. Não é verdade? Então a coisa mais linda, a coisa mais bonita que tem no mundo é esse reconhecimento íntegro, ingênuo, sim, conectado. É a gente perceber o quanto a gente cresce quando a gente consegue se olhar por amor. Voltando ao que eu disse, quando a gente consegue se olhar como a gente olha para os nossos filhos. Quando a Mariazinha está desenhando ou fazendo alguma coisa que ela ainda não consegue, qual é a primeira coisa que eu digo para ela? Ai, filha, você não conseguiu, tenta de novo. Você vai conseguir, porque você sabe que, você olha para o seu filho, você sabe. Está desenvolvendo tudo, está totalmente aberto. Ali, naquele ser, tem infinitas possibilidades de dons, de coisas que estão vindo à tona. Então, o que a gente quer? Que ele tente. E se errar, tá tudo bem. Vem cá, eu te dou um abraço, tenta de novo. Caiu da bicicleta, ralou o joelho. Ai, meu Deus, bicicleta é perigoso. Não, filho. Bicicleta é maravilhoso. Mas a gente precisa aderir ao movimento, entender como ele funciona. Não é assim que a gente fala com os nossos filhos. Tenta de novo. Vem cá, me dá um abraço. Isso é a positividade verdadeira. É a gente permitir sentir a dor da queda da bicicleta, mas a gente permitir amanhã tentar de novo. Eu tento de novo. E não, eu sou incapaz, eu não vou mais. Olha, eu não fui capaz até aqui, mas a partir daqui eu tô aberto a tentar novamente. Eu tô aberto a tentar de novo, a ir além, a me conectar mais profundamente. Essa amorosidade. É isso que nos tira da separação e nos coloca na verdade do caminho do meio. Que é esse o caminho que a gente se transforma. É aqui. É unido. Aqui não importa o que você pensa. Aqui não importa de que família você é. Aqui não importa a sua cor de pele. Aqui não importa o seu partido político. Aqui não importa nada. Aqui é amor. Amor. E o amor só une todos. Nos ajuda a acolher os sentimentos. E a gente só consegue ser assim para o mundo quando a gente passou por isso aqui. Porque se a separação tá aqui, ela tá ali, gente. Então vamos parar de separar. O mundo é uma ilusão em todos os níveis. Todos os níveis. A gente encontra desculpa para tudo. A gente encontra desculpa para não lidar com o que tem que lidar o tempo todo. Então, aqui, quando a gente passa a sentir o que precisa ser sentido, mas a gente começa a lidar com amor, é que a gente começa a crescer. Para finalizar, a gente começar a nossa meditação, só existem dois caminhos: o medo ou o amor.
Em qual desses lugares você quer estar? Tá? Então vamos lá. Daisy, a gente faz isso com os filhos o tempo todo, mas a gente é cruel com a gente. Já desiste, já briga consigo mesmo, já se bota para incapaz. Então é muito importante a gente lembrar, né, disso, se tratar com essa amorosidade. Às vezes dá uns 3 passos para trás para olhar de longe, né? É muito importante.